Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Gente, é sempre uma alegria. A cada momento que a gente começa um cabeça para cima, momento em que a gente se reencontra para falar sobre temas que nos ajudam a ter cada dia uma vida melhor. Temas que informam, que orientam, que edificam a nossa vida e que nos fazem ter uma vida plena e abundante. Você sabe, né? A gente quer ver você assim, de cabeça para cima. Porque quando a gente está de cabeça para cima, a gente está bem, a gente está feliz, a gente está com coragem para enfrentar o mundo. Uma alegria poder encontrar vocês e saber que a gente está aí, podendo atender às suas demandas, atender os assuntos e os temas que você gosta de ouvir falar. E aí eu quero reforçar, se você quer ver algum tema sendo debatido aqui no Cabeça para Cima, manda para a gente, a nossa produção vai se preparar, vai buscar informações sobre esse tema, vai buscar gente bacana para falar sobre ele e a gente vai estar aqui com você a cada dia, levando informação, levando conteúdo bacana para você. Essa é a missão da Boas Novas, abençoar vidas. E é muito bom poder estar com você cada dia, todos os dias, durante todo o ano, levando informação que abençoa vidas. Boas Novas quer ser uma bênção, ela quer falar do amor de Jesus para você através dos mais diferentes temas. Você, querido semeador, já entendeu essa mensagem, você já entendeu isso e você, por isso mesmo, ora por nós, você nos ajuda financeiramente. Registro aqui o nosso agradecimento pela sua atitude. E a nossa oração contínua é que o Senhor, que vê o teu coração, que Ele entende as tuas motivações, que Ele possa te recompensar, porque na verdade só Ele pode. Você que ainda não é um semeador, fica o nosso desafio. Vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. Liga agora 21-26300, entra no nosso site o www.boasnovas.tv e não fica fora dessa não. Permite que o Senhor te use de uma forma positiva. Venha fazer diferença, venha nos ajudar a abençoar o Brasil e o mundo com as boas novas de Cristo. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que ele é absolutamente usual, recorrente, que ele está no nosso dia a dia e que pode atingir qualquer um de nós. Você sabia que a intoxicação alimentar, ela é na grande maioria das vezes provocada por vírus ou por bactérias absolutamente comuns? Pois é. E olha só, a maior incidência da intoxicação alimentar, ela acontece depois que nós ingerimos alimentos na rua. É isso mesmo. Normalmente, onde se requer maiores cuidados. Como que a intoxicação alimentar afeta a nossa saúde? Como é que nós podemos nos prevenir contra ela? Quais são os cuidados que devemos ter quando ela chega? Essas e outras questões no Cabeça para Cima de hoje, com uma turma super especial para conversar aqui com a gente. Começamos com o nosso informativo e já eu volto com vocês. A intoxicação alimentar ocorre ao ingerir alimentos ou água contaminados com certos tipos de bactérias, parasitas, vírus ou toxinas. Ela ocorre com mais frequência após o indivíduo comer em grandes eventos sociais ou restaurantes. Uma ou mais pessoas podem ficar doentes. A maioria das pessoas se recupera dos tipos mais comuns de intoxicação alimentar dentro de 12 a 48 horas. No entanto, é possível haver complicações sérias em alguns tipos de intoxicação alimentar. É isso aí. Você já teve algum tipo de problema de intoxicação alimentar? Ou então aquela coisa que você começou lá com um probleminha, uma coceira, uma erupção da pele, dor de cabeça, náuseas, aqueles sintomas que até já são tradicionais e você nem tinha ideia que era intoxicação? Um assunto forte, gente, que a gente está sujeito a todo o tempo. Trouxemos um grupo de especialistas para conversar conosco hoje no Cabeça sobre intoxicação alimentar. Recebo aqui no estúdio a Lília Ribeiro Guerra. A Lília ela é médica farmacêutica, ela é também coordenadora clínica do Centro de Controle de Intoxicações da UF. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, dedicar tempo para falarmos sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, é um prazer
estar aqui com vocês. A gente deve mesmo se preocupar com isso? É um assunto assim que tem o que falar ou é uma coisa mais comum? Não, eu acho que tem que se preocupar porque não é uma coisa rara, não é uma morbidade, uma doença rara que acontece, né? E as pessoas muitas vezes não estão atentas ao problema, né? A gravidade muitas vezes, porque como é um evento que dura poucos dias, então as pessoas às vezes não percebem. Eu acho que comeu uma comida que não tenha feito mal a ela, porque ela mudou o modo alimentar. Mas pode realmente ter sido uma intoxicação ou uma infecção alimentar, porque a gente tem duas distinções, né? A gente distingue porque a intoxicação é quando a bactéria produz toxina. Peraí. Já tu explica. Já a gente entra no mérito dela, né? Ok. Só para a gente depois diferenciar uma coisa da outra, que é importante, né? Importantíssimo, né? Até pela gravidade, eu imagino, dessas questões. Com certeza. Mas só para apresentar nossas outras convidadas. E aí Com certeza, a gente volta aqui. Tá bom? Também conosco a Jimena Feola. Jimena, ela é nutricionista da Escola de Nutrição e Dietética UDULAR. A UDULAR é a Universidade da República do Uruguai, não é isso? Sim. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Perfeito. Um prazer estar aqui mesmo. E aí, você também acha importante a gente falar sobre intoxicação alimentar? Sim, com certeza que sim. É uma doença muito frequente. Às vezes não se sabe com certeza porque as pessoas não vão no médico muitas vezes. E é importante a prevenção e o tratamento também. Isso aí é bacana, a gente poder ver como é que a gente pode prevenir, às vezes cuidados simples, né? Às vezes são cuidados simples que todo mundo pode fazer e para evitar, né? Perfeito. Vamos já conhecer esses cuidadinhos que a gente pode ter. Gente, completa o nosso time de hoje, a Marisol Figueiredo de Souza. Marisol é médica veterinária pela UF, ela é também funcionária da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro e ela já trabalha aí bastante tempo dedicando-se à questão da vigilância sanitária. Vigilância sanitária que fica pegando aí no pé de todo mundo para garantir limpeza, garantir tudo, né? Muito obrigada pelo convite, queria parabenizar a emissora, na verdade, pela iniciativa de abordar um tema tão importante, né? Nós conversamos a respeito disso. Bacana. E a principal missão da vigilância sanitária é prevenir os riscos à saúde, né, da população. No caso da vigilância de alimentos, as doenças transmissíveis por alimentos que, né, vão ser abordadas hoje aqui, né? E a nossa colega Lilian vai poder abordar melhor a questão médica, né, do assunto. Eu acho que esse tema realmente ele tem assim, uma relevância da gente falar, porque muitas vezes é a pessoa, o indivíduo, né, isoladamente, que é acometido de uma intoxicação, questões às vezes até particulares dele, mas muitas vezes isso acaba gerando aí um problema bastante sério, podendo afetar um grupo grande, né? A Lília já tinha comentado aqui, num primeiro momento, que é uma doença passageira, né? É uma doença passageira, algo que aconteceu ali, a gente trata, daqui a pouco ela some. Mas qual é a gravidade de uma intoxicação? É uma alimentar? Doença passageira, entre aspas, dependendo do agente etiológico, né? Quer dizer, da bactéria ou do fungo ou do parasito que a pessoa vai estar sendo acometida. Então, na maioria das vezes, ela é passageira. Né? E o que eu queria abordar é que existe uma diferença. A intoxicação alimentar é quando o agente causador, né, da doença, ela produz toxina. E aí a gente pode dizer que tem uma intoxicação. Por exemplo, um Staphylococcus é uma bactéria que produz toxina. Por outro lado, quando a bactéria causa diarreia, mas não produz a toxina, então a gente não deve, né? A gente diferencia. Então a gente diz que é uma infecção alimentar. Porque aí é o germe que está causando a doença e não a toxina produzida por um germe. Então, eu gostaria de fazer essa diferença, por quê? Porque dependendo da situação, por exemplo, a intoxicação propriamente dita, ela tem um início dos sintomas muito rápido, é aquela que acomete
que a pessoa começa a sentir sintomas em 4 horas a 6 horas após a ingestão do alimento e dura no máximo 24, 48 horas, quando não se complica. Uhum. Por outro lado, aquelas que são causadas por bactérias que tem que é a própria bactéria que causa o dano, a doença, ela pode iniciar 24 horas após a ingestão do alimento e perdurar até uma semana, 14 dias. Uhum. Então, essa diferença para o médico, né, é muito importante para a gente até avaliar a gravidade, um possível tratamento, uma possível internação e até as complicações. Uhum. Então, para a gente faz essa diferença, mas na realidade, todo mundo conhece como intoxicação alimentar. É verdade, a gente fala, né? É uma intoxicação alimentar. É uma intoxicação alimentar, é um termo geral, mas existe essa diferença na patologia e no mecanismo de ação e na evolução da doença. Portanto, primeira diferença é essa questão do tempo de aparecimento, né? Tempo de aparecimento. Uma rapidinho, tipo 4 horas depois já está aparecendo. Isso, e a outra leva um tempo maior. Na verdade, né, a OMS ela distingue aí cerca de 250 doenças diferentes que podem ser transmitidas através dos alimentos. E essa gravidade vai variar também, né, em função do estado de saúde do indivíduo, né, da resistência individual de cada um, da virulência do patógeno, né? No caso, o botulismo é uma doença extremamente grave que pode levar à morte, né, da pessoa. E a gente tem aquele chamado grupo de risco, como todas as outras doenças, né? Crianças, idosos, imunodeprimidos, gestantes, são sempre mais sensíveis e podem vir a ter um caso grave. Né? Mas na maioria das vezes elas são de curso mais rápido e a pessoa acaba se tratando em casa, não recorre, né, ao serviço de saúde. Então essa doença, que é uma doença de notificação compulsória, ela acaba não sendo notificada, porque o indivíduo não busca o serviço de saúde para fazer o tratamento. Faz o tratamento em casa, né? Toma um chá, um remedinho, né, daqui, dali, caseiro, e acaba se livrando, né, da DTA em um tempo curto. E a gente acaba não sabendo, né, disso. Aí os órgãos públicos que poderiam, na verdade, fazer um trabalho de investigação, de um surto, acabam não fazendo em função de não saber, né, não ter o relato. Perfeito. Via de regra, só se sabe quando, acaba se sabendo quando é algo mais coletivo, né? Mais de grandes proporções, aí acontece, afetando um monte de gente, aí de repente vira notícia, aí é registrado pelos órgãos, mas... então imagina, né? Porque se a gente hoje já tem um volume grande dessa questão da intoxicação da alimentar, imagina se todos os casos de fato fossem registrados. E é importante sim ressaltar que a doutora falou do botulismo. O botulismo ele não causa diarreia. O sintoma do botulismo já é neurológico, já é neurotóxico e é uma emergência médica. E realmente é transmitido através do alimento contaminado. Então, às vezes, a pessoa relaciona somente a intoxicação ou a infecção alimentar quando ela imediatamente tem sintomas, né? Perfeito. E não pensa que aquela diarreia que começou há 15 dias depois, esquece do alimento que comeu, aonde comeu há 15 dias atrás. Então, isso é muito importante. Da mesma forma que a hepatite A, que não causa diarreia, mas que dá um processo inflamatório do fígado, ela é também transmitida por alimentos e por água contaminada. Perfeito, então, muitas vezes a pessoa tem a hepatite A e não relaciona a uma contaminação alimentar. Como é que a gente pode perceber que está com uma intoxicação? Quais seriam os sintomas de uma intoxicação alimentar? Quer responder? Sim, claro. Os sintomas são principalmente vômitos, diarreias, né? Às vezes é assintomático, né? Como a doutora falou. Às vezes pode apresentar febre, né? A intoxicação pode levar a isso, a febre, inclusive? Vai, dependendo do agente etiológico. Né? O sintoma varia de acordo com o indivíduo, né? A defesa do indivíduo natural, com o número de
de colônia, né, da contaminação, do número de colônias da bactéria ou da concentração da toxina, de uma bactéria que produz toxina. A idade, crianças são mais vulneráveis, adultos são mais vulneráveis, pessoas imunodeprimidas que muitas vezes tomam medicamentos, corticoide, imunossupressores, têm um prognóstico mais reservado. Vai depender da quantidade da diarreia, às vezes uma diarreia muito profusa, você tem que internar um paciente, fazer uma hidratação venosa, e isso pode complicar com invasão, com uma disseminação, né, de uma infecção poderia ficar somente no intestino, ela pode se generalizar e tornar-se uma infecção sistêmica. Então, isso tudo depende realmente da idade, né? Como a colega falou, da imunidade da pessoa, do indivíduo. Isso é muito importante. Perfeito. Eu já vou fazer a nossa primeira paradinha, o nosso primeiro intervalo, né? Mas eu volto já no segundo bloco e vamos começar a entender um pouquinho o que causa a intoxicação alimentar, quais são os principais agentes, né? A informação que a gente tem é que a maior incidência, né, ela acaba acontecendo mais vezes por conta da alimentação fora de casa. O que leva a essa intoxicação? É a forma como a comida é preparada? O que é? Eu quero ouvir de vocês essas dicas e essas orientações, tá bom? Vamos para o intervalo, mas eu volto já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.